Então você vai cada vez mais se submetendo àquilo que Deus quer para a sua vida. A gente vai entendendo que realmente somos vasos de barro, e o vaso de barro ele está na mão do oleiro, e se ele está na mão do oleiro, o oleiro faz ele da forma que quer, ele forma ele da forma que ele definiu para você. Então é muito mais cômodo a gente ficar ali pelo rasinho, pela beirinha, né? Porque a gente não tem compromisso, não somos cobrados por nada. Agora, mas mais tarde você vai ter que dar conta do mesmo jeito. Você pode dizer amém? Amém. E essa é outra coisa, que parece que os pregadores hoje têm que fazer curso de coach. Se não fizer curso de coach, não consegue um glorinha da igreja, como disse o pastor Wagner. Porque a igreja vai entrando num ambiente cada vez mais automático e autônomo. Eu digo automático e autônomo porque a gente só faz as coisas quando nós somos esforçados. E autônomo porque nós queremos ter o controle das coisas o tempo inteiro. Parece que não abrimos mão daquilo que está em nós. E nós estamos num tempo que Deus está chamando todos os dias o povo para um arrependimento. Estamos num tempo que Deus está chamando todos os dias o povo para se consagrar, para orar mais, para buscar mais. Aí a igreja fala assim, mas pastor, vou me arrepender de quê? Lá em 1 João fala assim, que se você disser que você não tem pecado, a Bíblia fala que você, a palavra fala que você é mentiroso. Amém? Amém. E depois diz assim, mas se você se arrepender e confessar, Ele é fiel e justo. Aleluia. Para te perdoar. E aí no culto de quinta-feira, que foi uma quebradeira danada, no louvor foi uma quebradeira danada na palavra. Parece que foi pregada uma palavra qualquer, parece que teve um momento de adoração qualquer, porque a indiferença continua. Parece que não temos pecados, parece que não temos horizonte, parece que não temos foco, parece que não temos o que corrigir ou rota para acertar na nossa vida. E a gente vai levando, curtindo um pagodinho do Zeca, né? Deixa a vida me levar. E a vida vai levando para o buraco, para o abismo. E eu falei um certo dia, conversando com uma pessoa, que falou para um amigo assim, pastor, eu cheguei no fundo do poço. Eu falei, você que se engana, porque há vários fundos nesse poço, que você acha que chegou ao fundo dele. Isso é palavra minha? Não descobri o fundo do poço, não. A palavra diz que o abismo chama o quê? Então não existe outros abismos? E o fundo do poço, que às vezes a gente acha que nós chegamos, existe ainda outros. Mas quando ele te pega, algo move com você, algo pega no teu interior, e você começa a falar independente da tua vontade ou não. Glória a Deus. Paulo diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas você não é um incrédulo. Você é aquele que acredita. Sim, Yeshua. No Santo de Israel. Você é aquele que acredita na presença do Espírito Santo de Deus se movendo entre nós. Sim, Deus. Então o teu comportamento ele precisa ser diferente. A tua adoração precisa ser diferente. A tua busca precisa ser diferente. A sua entrega, ela precisa ser diferente. A tua oração precisa ser diferente. O teu comportamento precisa ser diferente. Porque Deus precisa olhar você de forma indiferente. Você não pode estar incluído nesse texto em que o apóstolo Paulo fala que o incrédulo ele está cego. Porque o Deus com letra minúscula cegou. Teus olhos precisam estar abertos para ver o Rei da Glória. Glória a Deus. E ele continua falando assim, ó, nós temos, porém, um tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas quem é que está administrando o querer desse vaso de barro? É você ou o Senhor? Porque vocês já repararam, nós temos tantos projetos, tantos sonhos, né? Temos projetos pessoais, temos projetos espirituais, temos tantos projetos. Mas por que essas coisas muitas vezes não vai para frente?
Porque às vezes, pastor Soraya, o projeto é só nosso. Às vezes nós estamos lutando com um projeto que ele é só nosso. A gente divide ele com a rua inteira. A gente divide ele com a empresa inteira. A gente divide ele com a igreja inteira. Todo mundo sabe do meu projeto, menos aquele que pode nos ajudar a realizar o projeto. E aí começa a bater a frustração, começa a bater tantas coisas, começa a bater o desespero, porque parece que as coisas não estão evoluindo. E aí eu vou nas minhas orações reclamar com Deus por que as coisas não estão dando certo. E Ele nem sabe o que é que eu estou reclamando que não está dando certo, porque sequer eu falei com Ele para Ele estar junto comigo. Mas eu reclamo porque não está dando. Mas eu não falei com Ele: Senhor, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Será que esse sonho também é seu sonho sobre a minha vida? Será que essa é a direção do Senhor sobre a minha vida? Mas nós vamos reclamar com Ele do resultado. Deus tem um plano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. E no versículo 9 diz assim, perseguidos, mas não desamparados. E às vezes incomoda tanto, a gente fica assim, né? Mas fulano está com o olho grande em mim, fulano está falando de mim, porque não sei o que, tudo, a gente passa o tempo todo reclamando. E o Senhor fala assim: você pode ser até perseguido, mas você não vai ser desamparado. Você pode até ser abatido, mas você não vai ser destruído. Querido, eu quero dizer para você que o que vai fazer efeito na minha vida e na tua vida é se agarrar com a palavra. Porque o dia que você entender que você está debaixo de uma palavra, tudo começa a mudar na sua vida. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falava muito. Tem pessoas lá na tua igreja que estão pensando em desistir por causa das dificuldades. Vamos lá. Por causa das tribulações. Essa palavra vai de encontro para ela hoje, que diz assim: aqui em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. No livro de Atos relata que Deus, quando chama Ananias, fala assim: Ananias, chegou um homem na cidade que eu quero que você vá lá falar da minha palavra para ele. Ananias, naquele momento, ficou atribulado. O Senhor, tu tá louco. E eu vou falar para Saulo de Tarso, aquele que mata crente, aquele que invade igrejas e taca fogo com todo mundo lá dentro. É esse mesmo, Ananias. Você vai lá falar com ele da minha palavra. Tu vai lá ensinar para ele o que é ser um homem de Deus. Aleluia. E Ananias ficou: Senhor, mas eu sou perseguido. E o Senhor falava para ele: mas você não é desamparado. Ele falava: Senhor, mas eu estou abatido. E o Senhor: mas você não está destruído. Aleluia. Então nós precisamos entender, querido, que os planos de Deus para a nossa vida é diferente dos planos que eu tenho para a minha vida. Os planos de Deus para a sua vida é diferente dos planos que você tem. E às vezes a gente fica pensando em tantas coisas, e Deus, para completar ou para fazer algo crescer na sua vida, para fazer algo frutificar na sua vida, algo que estava te atrapalhando, que estava impedindo de você romper, de avançar, essas coisas precisam morrer, elas precisam ser retiradas. Tem gente que quer ficar cultivando a bananeira que já parou de dar frutos há tanto tempo, e fica ali cultivando a bananeira quando já é hora do agricultor passar o facão e dar espaço para aquela que está nascendo para dar novos frutos. Aleluia. Eu entendi, eu não tenho que fazer nada em São Paulo, porque Deus está fazendo algo nascer e crescer no Rio de Janeiro. Aleluia. E eu imagino naquele momento que Davi começou a sentir, porque enquanto havia esperança, enquanto ele estava olhando para aquela bananeira ainda,
Ele estava olhando para aquela bananeira, né, fazendo analogia entre a criança e a bananeira. Ele estava ainda com esperança daquela criança ainda sobreviver, aquela criança que foi ferida e estava gravemente enferma. E Davi chorava ainda na esperança de frutos. E ele fazia comentários, e a palavra diz que aqueles homens que cercavam Davi, eles ficavam cochichando. Mas vocês já repararam, quando a gente está apegado a algumas coisas, às vezes a verdade ela está nua e crua na nossa frente, mas a gente não quer entender, a gente não quer perceber, porque a gente quer continuar cultivando aquela bananeirazinha infrutífera, que ela não vai servir mais para nada. E Davi ficava ouvindo aqueles homens fazendo comentários, e aí teve um momento que parece que caiu a ficha dele verdadeiramente, e ele virou para aqueles homens e falou assim: a criança morreu. E eles morrendo de medo: Davi, a gente precisa retirar essa bananeira, porque precisa algo nascer para frutificar de novo na tua vida. Querido, eu quero dizer para você, nessa noite está na hora de você levantar, tomar um banho, trocar de roupa, se fortalecer para viver o novo de Deus de novo. Tem pessoas que estão pegadas a coisas que não vai frutificar mais, e que vai ficar estagnado, e vai passar anos e mais anos, e você vai continuar olhando para a bananeira infrutífera na sua vida. E a palavra diz